A gente começa a semana com alerta de temporais no sul do Brasil. Nas imagens de satélite, a gente vai te mostrar as nuvens carregadas, olha só, cobrindo ali o Rio Grande do Sul, também parte de Santa Catarina. É uma frente fria que começa a avançar hoje pela região e durante a semana também vai provocar chuva em grande parte do centro-oeste e sudeste do país. A Gabriela Garcia é que vai explicar tudo pra gente. A Gabi tá lá em Porto Alegre, que inclusive hoje tem previsão de chuva forte. Ô Gabi, conta pra gente como é que tá o tempo por aí agora, hein? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nesse momento chove aqui em Porto Alegre, mas chove fraco. Já vem chovendo desde a madrugada e a previsão, como você disse, é que a chuva continue ao longo desta segunda-feira. A gente tem um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia de perigo potencial para tempestades. É um alerta que inclui aqui o Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e Paraná. Segundo o órgão, há possibilidade de volume de chuva de 20 a 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia em algumas localidades. Também tem possibilidade de queda de granizo, isso também de forma localizada, e ventos de até 60 quilômetros por hora. O Instituto também alerta para baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Então, entre as áreas afetadas, a gente tem aqui a região metropolitana de Porto Alegre, falando do Rio Grande do Sul, né? A gente tem a região metropolitana de Porto Alegre, também o Noroeste, Norte, Nordeste e Serra Gaúcha. Já em Santa Catarina, o Oeste catarinense deve registrar chuva mais forte, além do Sudoeste paranaense. Portanto, o Instituto Nacional de Meteorologia também faz o alerta, né, para que a população evite ficar debaixo de árvores, principalmente durante rajadas de vento, e também evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. E, Carol, um outro destaque por aqui na região foi o frio dos últimos dias. Segundo a Climatempo, as capitais do sul e do centro-oeste registraram recorde de frio para 2026, isso na madrugada do último sábado. Uma queda também excessiva de temperatura foi registrada no Nordeste. Agora, as madrugadas devem continuar mais frescas por aqui. Hoje, aqui em Porto Alegre, amanhecer faz 15 graus, temperatura deve subir um pouco, deve chegar perto dos 20 graus. Então, a gente deve ter aí os próximos dias também de madrugadas mais frias e, ao longo do dia, a temperatura aumentando. Para vocês terem uma ideia, no último sábado, em alguns locais da Serra de Santa Catarina, a temperatura ficou abaixo de 0 grau. Então, o tempo por aqui está assim. Agora chove fraco em Porto Alegre. Previsão é de que a chuva continue ao longo desta segunda-feira. Carol. Intensidade lá na capital gaúcha. Obrigada, viu, Gabi, com as informações pra gente do Rio Grande do Sul. Além do estado gaúcho, temos o litoral do Nordeste e toda esta área aqui da região norte do Brasil em alerta para chuva intensa pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Boa Vista deve ser a capital mais chuvosa nesta segunda-feira. Até 30 milímetros de chuva em 24 horas para uma cidade que já vem enfrentando tempestades. No extremo norte do país, essas pancadas só devem começar a perder força na segunda quinzena do mês. No litoral do Nordeste, Recife deve ser a capital mais chuvosa. Serão até 20 milímetros. Já choveu durante a madrugada na capital pernambucana. E agora a gente acompanha nas imagens ao vivo que essa chuva deu uma trégua. Mas perceba, nuvens carregadas ainda nesse momento aparecem no céu da cidade. A chuva pode cair a qualquer hora por lá. O dia será com um tempo instável e abafado. A máxima é de 28 graus. Já aqui no próximo mapa, a gente percebe que em toda esta área em amarelo, o tempo vai ficar firme. E atenção também para a baixa umidade do ar, principalmente no centro-oeste do país. Mas como a gente falou, vem mudanças nessa semana com registro de chuva até mesmo no Distrito Federal, onde nessa época do ano não é comum chover. Em Brasília, tem previsão de uma chuva isolada lá para quinta-feira. Até lá, os dias serão marcados pela grande amplitude térmica. Temos imagens ao vivo de lá para te mostrar como é que está o tempo agora. Hoje em Brasília, a previsão é de até 26 graus.
Olha só a temperatura que vai subir com a ajuda desse sol que já está brilhando com tudo na capital federal. Mas o dia começou com apenas 12 graus, começou gelado lá em Brasília. Esse calor da tarde vai se perder também durante a noite, próxima madrugada, devido à falta de nuvens. Perceba, pouquíssima nebulosidade nesse momento lá no céu da capital federal, justamente por conta da umidade mais baixa. O que acontece? As nuvens, elas funcionam como uma espécie de cobertor. E com o tempo aberto, esse calor se perde rapidamente e esfria à noite. É o que também acontece no sudeste do país. Em São Paulo, por exemplo, temos mínima de 10 graus, máxima de 25. No Rio de Janeiro, temos termômetros variando de 13 até os 26 graus. Belo Horizonte fica mais gelado, mínima de 10, máxima de 23. Já em Vitória, calor, de 27 graus que teremos por lá. No caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o dia pode começar com nevoeiro. Atenção para quem vai pegar a estrada nessa volta aí do feriadão. Vamos conferir nesse momento como é que está o tempo, começando por São Paulo. Temos imagens ao vivo para te mostrar na capital paulista, tempo firme, sol aparecendo lá no horizonte. Belíssima imagem, hein? Para a gente começar essa semana. Em São Paulo, perceba também praticamente sem nuvens, viu? Tempo firme na capital paulista, não tem risco de chuva em São Paulo. Temperatura está bem baixa agora, termômetros marcam 13 graus. Não sei se você consegue perceber na imagem ao vivo, mas perceba uma névoa também que cobre a capital paulista. Hoje, máxima, como eu falava, de 25 graus na cidade, com o sol aparecendo, a sensação pode ser até demais. No Rio de Janeiro, tivemos recorde de frio do ano no fim de semana, com 12,4 graus. Agora faz 15 graus na cidade e o dia também começa sem nenhuma nuvem no céu. Céu azul, sol já brilhando lá na capital fluminense. E Belo Horizonte, também temos imagens ao vivo da capital mineira. Por lá, algumas nuvens sim no céu, mas não tem risco de chuva não. 12 graus agora na capital mineira. E no caso de Minas Gerais, chama a atenção as temperaturas na região serrana. Tivemos aí algumas cidades registrando temperatura negativa nessa segunda-feira. Resquício da alta polar que mantém essas temperaturas baixas, inclusive está mais frio do que nas serras gaúcha e catarinense. Chama a atenção esse frio lá em Minas Gerais. Agora, nesse momento, em Belo Horizonte, o sol está aparecendo, mas à tarde ainda tem aquela sensação de frio. Máxima de apenas 23 graus.